Inicio a leitura pela Bíblia Sagrada, traduzida em português por Almeida, revista e atualizada no Brasil, segunda edição. Iniciando por Salmos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isaías. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Do Evangelho de Lucas. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra.
E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe os traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Colossenses. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, na qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. 1 Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E finalizando a leitura da Bíblia com Isaías. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Passo a ler agora os trechos correlativos selecionados no livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. É chegada a hora dos pensadores. A verdade independente de doutrinas e sistemas consagrados pelo tempo bate ao portal da humanidade. O contentamento com o passado e as frias convenções do materialismo estão desmoronando. A ignorância a respeito de Deus já não é o degrau pelo qual se chega à fé. A obediência é garantida somente pela compreensão correta a respeito dele, e conhecê-lo corretamente é a vida eterna. Ainda que caiam impérios, o Senhor reina para sempre. Leio alguns verbetes bíblicos do glossário, constante na chave das Escrituras do livro Ciência e Saúde. Cristo, a divina manifestação de Deus que vem à carne para destruir o erro encarnado. Igreja, a estrutura da verdade e do amor, tudo o que assenta no princípio divino e dele procede. A Igreja
é aquela instituição que dá provas de sua utilidade e eleva o gênero humano, despertando a compreensão que está adormecida nas crenças materiais, levando-a ao reconhecimento das ideias espirituais e à demonstração da ciência divina, expulsando dessa forma os demônios, ou seja, o erro, e curando os doentes. Rocha, fundamento espiritual, a verdade. A ideia imortal da verdade vem varrendo os séculos, recolhendo sob suas asas os doentes e os pecadores. Minha esperança persistente procura ver aquele dia feliz em que o homem reconhecerá a ciência do Cristo e amará o próximo como a si mesmo, em que compreenderá a onipotência de Deus e o poder de cura do amor divino naquilo que fez e está fazendo pelo gênero humano. O que foi prometido será cumprido. A hora para o reaparecimento da cura divina se estende por todos os tempos. E todo aquele que deposita tudo o que tem de terrenal no altar da ciência divina, bebe, nesse momento, do cálice de Cristo e fica dotado do espírito e do poder da cura cristã. A verdade eterna está modificando o universo. À medida que os mortais se desfazem das fraldas mentais, o pensamento se expande e ganha expressão. Haja luz é a exigência perpétua da verdade e do amor, que converte o caos em ordem e a desarmonia em música das esferas. Deus modela todas as coisas segundo sua própria semelhança. A vida se reflete na existência, a verdade na veracidade, e Deus no bem, os quais transmitem sua própria paz e permanência. O amor, perfumado pelo desprendimento do ego, inunda tudo de beleza e de luz. A relva debaixo de nossos pés silenciosamente exclama: os mansos herdarão a terra. A modesta florzinha rasteira faz subir ao céu o seu doce aroma. O grande rochedo oferece sombra e abrigo. A luz do sol cintila da cúpula da igreja, lampeja na cela da prisão, penetra no quarto do doente, dá esplendor à flor, embeleza a paisagem, abençoa a terra. Em Colossenses 3, versículo 4, Paulo escreve: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando o existir espiritual é compreendido em toda a sua perfeição, continuidade e poder, então o homem é visto na imagem de Deus. O significado absoluto das palavras apostólicas é este: então o homem é visto na semelhança de Deus, perfeito como o Pai, indestrutível na vida, oculto juntamente com Cristo em Deus, com a verdade no amor divino, onde o senso humano não vê o homem. Quando é que as gerações vão entender o ego e compreender que existe um só Deus, a mente única, a inteligência? Novamente do glossário. Deus, o grande eu sou, aquele que tudo sabe, que tudo vê, que é todo atuante, todo sábio, todo amoroso e eterno. O princípio, a mente, a alma, o espírito, a vida, a verdade, o amor, toda a substância, inteligência. O bem, Deus, o espírito, a onipotência, a onisciência,
a onipresença, a oniação. Céu, harmonia, o reino do Espírito, o governo do princípio divino, espiritualidade, felicidade suprema, a atmosfera da alma. Um só Deus infinito, o bem, unifica homens e nações, estabelece a fraternidade dos homens, põe fim às guerras, cumpre o preceito das Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, aniquila a idolatria pagã e a cristã, tudo que está errado nos códigos sociais, civis, criminais, políticos e religiosos, estabelece a igualdade dos sexos, anula a maldição sobre o homem e não deixa nada que possa pecar, sofrer, ser punido ou destruído. Os fariseus tinham a pretensão de conhecer e ensinar a vontade divina, porém só estorvavam o êxito da missão de Jesus. Muitos dos próprios alunos de Jesus lhe obstruíam o caminho. Se o mestre não tivesse tido alunos, nem tivesse ensinado a realidade a respeito de Deus, a qual não se via, ele não teria sido crucificado. A determinação de manter o espírito nas garras da matéria é o que persegue a verdade e o amor. Ainda que respeitemos tudo o que há de bom na igreja ou fora dela, nossa consagração ao Cristo baseia-se mais em demonstrar do que em professar a fé. Em sã consciência, não podemos nos apegar a crenças ultrapassadas, e por compreender algo mais do princípio divino do Cristo imorredouro, ficamos habilitados a curar os doentes e triunfar sobre o pecado. Muitos imaginam que os fenômenos da cura física na ciência cristã apresentam apenas uma fase da ação da mente humana, ação da qual, de algum modo não explicado, resulta a cura da doença. Pelo contrário, a ciência cristã explica de modo racional que todos os outros métodos de tratamento são frutos da fé humana na matéria, fé na ação, não no espírito, mas na mente carnal que tem de ceder lugar à ciência. A cura física pela ciência cristã resulta hoje, como no tempo de Jesus, da operação do princípio divino, ante o qual o pecado e a doença deixam de ter realidade na consciência humana e desaparecem tão natural e tão necessariamente como a escuridão dá lugar à luz e o pecado cede à reforma. Hoje, como outrora, essas obras poderosas não são sobrenaturais, mas supremamente naturais. São o sinal de Emanuel, ou seja, Deus conosco, uma influência divina sempre presente na consciência humana e que se repete, vindo agora como fora prometido antigamente, para proclamar libertação aos cativos dos sentidos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O primeiro mandamento é meu texto favorito. Ele demonstra a ciência cristã. Inculca a triunidade de Deus, o Espírito, a mente. Indica que o homem não terá outro espírito ou outra mente a não ser Deus, o bem eterno, e que todos os homens terão uma única e a mesma mente. O princípio divino do primeiro mandamento é a base da ciência do existir, pela qual o homem demonstra a saúde, a santidade e a vida eterna. Nossa igreja está construída sobre o princípio divino, o amor. Só podemos nos unir a essa igreja à medida que nascemos de novo do Espírito
e alcançamos a vida, que é a verdade, e a verdade, que é a vida, ao produzir os frutos do amor, expulsando o erro e curando os doentes.